que é trazida aqui na nossa religião, ela é controlada pelo vinho, né? O alcoólatra. E essa comparação que ele faz, nós devemos ser controlados, não é pelo vinho, nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso, né? É isso. Não é uma analogia muito certa de se fazer, não, mas ajuda a compreender, eu acho, né? Quando eu ouvi isso, eu tentei analisar por essa perspectiva. O álcool, ele é considerado não estimulante. Ele é, na farmacologia, ele é considerado um depressivo. Ele é um depressivo do homem, da sensibilidade. O médico vai falar sobre isso, né? E no caso, como Paulo faz esse paralelismo, assim, comparando o efeito do álcool com o Espírito Santo, já o Espírito Santo não se pode comparar nesse sentido na coisa com uma droga, né? Mas o Espírito Santo já é um estimulante para nós. Ele é totalmente o oposto. Totalmente o oposto do efeito. Então, né? Esse é o próximo ponto da nossa lição, né? Que é justamente sobre isso, o contraste entre a embriaguez e ser cheio do Espírito Santo. É essa parte que o Deus falou, que trouxe para nós. A lição traz isso para nós, né? Esse contraste, porque na embriaguez o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito Santo, ele ganha o controle, pois o domínio próprio é fruto do Espírito. Então, é esse o contraste, né? Então, o resultado é o oposto. Porque na embriaguez, o que há? Dissolução, né? Dissolução, vergonha, né? E no Espírito Santo é diferente, porque, na verdade, o homem cheio do Espírito Santo, ele ganha controle das coisas que ele faz, guiados pelo Espírito Santo, né? Marquinhos, vou só para encerrar, acho que para passar para o próximo ponto. É o seguinte, eu vi uma reportagem que a pessoa comeu um pão e foi parado numa blitz e o pão continha álcool e a pessoa não bebe. Então vamos fazer uma ficou acima. Segundo a nossa regra de trânsito, se você beber uma taça de vinho e for parado, vai acusar, gente, vai acusar. Então a maioria das pessoas dirige e precisa se locomover. Vamos simplesmente obedecer a lei, por quê? Aí eu gosto de beber vinho, eu não bebo, mas vamos supor, eu estou lá em casa, eu vou beber uma taça de vinho, eu preciso sair, pegar o carro, resolver alguma coisa, me parar na blitz de lei seca, aí eu levanto. Mas eu fui parado na lei seca, por quê? Mas você não bebe, precisa até eu explicar que focinho de porco é tomado. Eu falei com o Márcio. A André passou da sua sala, vai aparecer uma pessoa lá que vai falar assim, vai, aquele cara que não é crente, vai diminuir o nome do Senhor. Exatamente, então a gente tem que ter essa analogia e pensar dessa forma. Eu só trouxe esse contexto aqui para ficar fácil. Na dúvida, não faça, gente. Mas a verdade é essa, né? Você tem dúvida, né? É isso. Na dúvida, não faça. E muitas vezes a dúvida no nosso coração é obra do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo, né? A dúvida no nosso coração é obra do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então é isso que a gente deve seguir. E aqui, depois de fazer essa analogia, essa comparação, o apóstolo Paulo, ele traz aqui alguns benefícios da plenitude do Espírito Santo, né? Vamos concluir a nossa lição aqui. Alguns benefícios da plenitude do Espírito Santo. No versículo 19, a primeira parte, ele traz para nós aqui que o primeiro resultado, o que é da plenitude do Espírito Santo? A comunhão. A comunhão. O Espírito Santo faz isso com a gente. Comunhão. E ele começa aqui falando, né? Falando entre vós com salmos. Então, isso demonstra que havia dentro daquela igreja esse espírito de comunhão, unidos, né? Eles tinham comunhão entre eles, né? Então, essa questão da ser cheio do Espírito Santo traz para a igreja a comunhão. E a gente vive hoje na sociedade, da igreja, das igrejas,
gente tinha uma televisão, comprou, a televisão estragava. O que ele fazia com a televisão? Levava para consertar, né? Tinha um técnico de eletrônica, fiz curso de eletrônica, né? Levava para consertar. Hoje a televisão estraga, sabe o que a gente faz? A gente joga fora. Não é isso? A gente ouvia falar que lá nos Estados Unidos era assim, né? Agora nós estamos vivendo da mesma forma. Não serve mais, agora vamos comprar uma mais nova que é melhor, né? Tem uma mais moderna, com mais recursos. Às vezes tem que estar, né? Só Mas é isso. Então, a gente traz isso muitas vezes para a nossa realidade de vida, né? Tem uma pessoa que está me dando problema, sabe o que eu faço? Jogo fora. Eu não quero consertar, né? Então, não tem comunhão mais, O Espírito Santo, ele traz isso, é comunhão. Se um está sofrendo, né? Essa semana eu estava atualizando as mensagens da casa ontem lá, o Joãozinho pediu oração com uma prima dele, né? Que está passando, está internada, né? Sim, está sofrendo? A igreja inteira está sofrendo por conta disso, não é isso? Está alegre, né? Está alegre? A igreja inteira se alegra com aquele que está alegre. Essa que deve ser a nossa busca. Então, assim, de comunhão, muito mais de comunhão, de fraternidade, é comunhão que não é obra nossa, é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é um dos resultados de ser cheios do Espírito Santo. O próximo resultado para nós, ainda no versículo 19, o que o Espírito Santo faz com a gente, né? Ele nos leva a um estado de adoração. No versículo 19, no final aqui, vai falar, né? Entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, esse momento, né? Desse cantar, desse adorar, leva a gente a esse entendimento de adorar o Senhor, né? Então, quando a gente está numa festa secular, a gente se sente mal no momento que está passando uma música, né, dessas mundanas aí, é por conta disso, porque aquela música não nos leva a adorar, ao Senhor. Então, o Espírito Santo nos dá esse entendimento da perfeita adoração, Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo, essas coisas do mundo não vão mais nos agradar. Então, esse um dos resultados de ser cheio do Espírito Santo. E versículo número 20, o terceiro ponto aqui, que como resultado de sermos cheios do Espírito Santo, é um sentimento de gratidão, né? Gratidão, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa que a gente vive tanto no nosso mundo secular é isso aí: queixas e murmurações. Nada tá bom, né? E assim, o Espírito Santo faz isso com a gente, né? Um espírito grato por aquilo que a gente tem, grato por aquilo que a gente conquistou, né? Deus permitiu que nós conquistássemos. Então a gente precisa entender isso. E o Espírito Santo faz isso com a gente agradecer por aquilo que nós temos, sermos gratos. E assim, traga isso para a vida. Não significa que você não deve buscar, né? Buscar mais. Se você tem condição de buscar, deve buscar dentro da disciplina, dentro da sua possibilidade. É claro que sim, né? Terminei uma faculdade, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Bom, se eu tenho condição de fazer, eu vou fazer. Eu vou abrir um negócio. É bom, se eu tenho condição de fazer. Vou procurar um trabalho melhor para ganhar mais. Bom, é ótimo, né? Mas a gente nunca pode deixar de ser grato por aquilo que a gente tem. A gente nunca pode deixar de ser grato por aquilo que a gente tem. O Espírito Santo faz isso com a gente, né? Da gente olhar e poder agradecer, né? Agradecer a Deus pelas nossas conquistas que Deus tem nos permitido alcançar. Então, a gente precisa entender isso, né? E a sociedade não prega isso, né? Mas isso é normal, né? A sociedade não prega isso de gratidão, né? E isso deve ser uma coisa, todas essas consequências, quando elas vêm do Espírito Santo,
Isso é um efeito explosivo, né? Porque a outra pessoa vê aquilo ali e aí vai aumentando, né? E às vezes não, na maioria das vezes, nem conhece a pessoa, né? Que precisa de um feedback positivo de pessoas, validação, né? de pessoas que nem conhecem, não sabem o que é e se frustram muitas vezes por conta disso. Ah, meu Deus, a vida não é assim, né? Às vezes eu falo em casa lá com a assim, eu queria virar um ermitão, né? Morar no meio do mato, não é na roça não, né? Na roça do Lemos não, né? Eu moro na roça do Lemos não. Eu morava no meio do mato, eu morava no meio do mato, né? Sem telefone, sem luz, sem nada, no meio do mato, sem preocupação, né? A preocupação assim, ó, daqui a pouco vai estar amanhecendo, que bom, né? Então, assim, né? Então, mas assim, a vida nossa não permite mais essa realidade, né? Então, e a gente não consegue mais ser feliz com as coisas simples, né? Antigamente, eu lembro disso aí, né? Na minha infância, a gente saía pra rua, né? Pra jogar bola na rua lá, né? Lá na rua da casa da minha mãe, da minha avó, e brincava, os meninos, toda a vizinhança inteira. Eu lembro disso até hoje. Aí assim, era rua de terra. Aí a prefeitura foi, calçou a rua, colocou uns bloquetes para paralelepípedos, falou assim, agora vai acabar com o nosso futebol. Como é que eu vou jogar futebol agora? Calçou a rua? Acabou, foi nada, filho. Chegaram com o pé todo machucado todo dia, mas continuavam jogando lá no paralelepípedo da mesma forma, do mesmo jeito. Então assim, gente, hoje não tem mais isso de alegria com as coisas simples. Por isso que eu comecei no início, né? A gente sempre quer, né? A sociedade não tem para nós hoje essa busca das coisas complexas, né? Ah, se eu vou ser feliz no dia que eu tiver R$1 milhão na minha conta, viajar para a Europa, ter uma fazenda, ter um sítio, ter um carro, ter um avião. Meu Deus, né? Então assim, imprime esse ritmo nas nossas vidas e a gente não consegue ser feliz. Quando você chega no milhão, não é suficiente também. Não é suficiente, né? Então assim, né? O Márcio lá com o Davi, com o Dudu, na hora que ele abraça esses meninos, não tem felicidade maior, né? Que essa. Não tem felicidade maior que essa, né? Qual dinheiro vai trazer isso para você? Qual dinheiro vai trazer para você? Né? Então assim, né? A gente sabe disso aí, que nós temos os nossos filhos, não temos netos, mas a gente vive isso, sabe da realidade, né? A alegria para nós é ver os nossos filhos realizados. Não é isso, cara? A gente quer os nossos filhos realizados, né? Isso é a maior alegria para nós. Não tem outra coisa. Então, sim, a gente é impedido a isso aí, né? A de não ter esse espírito de gratidão, né? E o Espírito Santo vem fazer isso para a gente, né? E eu aprendi, né? E aprendi isso com minha mãe, né? Analfabeta, agradecer, né? Falar assim, obrigado, né? E quando pedir, é por favor. Ela me ensinou isso, né? E hoje as pessoas acham que é direito meu. Não é isso? Né? Não tem sentido mais. Por favor e obrigado. Né? Então, assim, gratidão pelo Espírito Santo. O último benefício, né, dentro dessa questão que é trazida aqui, versículo de número 21, vai trazer para nós, resultado de ser cheio do Espírito Santo, a submissão, né? A submissão. Por quê? Uma pessoa, vai falar aqui, né? Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Quando você fala assim para a pessoa, tem que se sujeitar, né? Tem que se sujeitar. Isso é o fim do mundo para as pessoas. É o fim do mundo para as pessoas, né? Estava assistindo uma série, né? Televisão, e o rapaz fala isso lá na série, lá, né? Ele é um traficante, né, de drogas, e ele controla as pessoas com a força, com a arma, né? Com a arma. Aí a namorada dele sai desse mundo, tal, você vai trabalhar comigo no cinema. Assim, aí você vai ser o diretor, vai mandar as pessoas lá no cinema, lá, assim, como é que eu faço? Ele perguntando, como é que eu faço para as pessoas me obedecerem? Mas você tem que convencer. Lá não pode ser com arma. Lá no morro todo mundo obedece a ele. Por quê? Ele está com a arma, está com o fuzil no pescoço. Quem que vai desobedecer alguém com fuzil? E assim, eu vejo isso, né? Isso é uma realidade nossa. E eu falo isso como policial, né? O Estado precisa da força da polícia para fazer com que as pessoas respeitem. E eu não acho isso certo, eu não acho isso bom. Mas sim, não tem outra forma, né? Infelizmente não tem outra forma. As pessoas que estão lá fora, elas não estão cheias do Espírito Santo. Mas para nós que somos crentes, é o que o Marquinhos falou aqui,
apóstolo Paulo, ele começa aqui no capítulo 5, na parte inicial, ele fala isso para nós. Você tem que ser luz. O crente, Éfeso, você tem que ser luz na sociedade. Você não pode fazer as coisas que vocês faziam antes. Você não pode fazer hoje dentro da igreja as coisas que as pessoas de fora da igreja, elas fazem. Vocês não podem fazer mais, né? Então, é isso para nós, nos submeter uns aos outros, nos humilhar uns aos outros, falar assim para as pessoas: ó, eu errei com você, você me perdoa? Isso é difícil demais, é tão simples e tão difícil, né? E a gente precisa viver isso, né? O desafio para nós é esse. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, cheio do Espírito Santo, ele termina o versículo 21, ele começa no 18 falando assim, cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que se submeter aos outros, tem que se submeter aos irmãos, né? Tem que se submeter a outras pessoas. Então, assim, eu vejo a sociedade, a gente precisa desse controle, né? A gente precisa desse controle. O Estado precisa da polícia para controlar, o Estado precisa da lei para regular, né? O homem, na verdade, o homem não sabe viver, o homem não sabe ser livre, né? O homem não sabe ser livre, né? Eu acho isso interessante demais, né? Deus, ele faz, né? Cria o homem, sua imagem e semelhança, e fala assim com Adão: você vai dominar sobre tudo o que eu criei. Não é isso lá no Gênesis? Sobre os animais, sobre a natureza, você vai dominar. O homem foi criado para dominar. Mas quando a gente conhece a história, a gente vê que o homem não sabe, não soube. Se perdeu. O homem se perdeu, né? Então a gente precisa de controle. Fala por mim, né? Imagine se for, como seria para a gente viver sem lei, né? Na sociedade que a gente vive hoje. Seria como o menino lá no morro lá, né? Lá a lei dele é diferente. A lei dele é o fuzil. Mas lá tem lei também. Tem lei também, né? Pois é. Mas lá a lei dele é o fuzil no pescoço. É o fuzil no pescoço, né? É desse jeito. Então, assim, a gente precisa de controle. E o apóstolo Paulo está falando aqui para nós aqui, sabe o que nos controla? Sabe o que nos controla? É o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. É esse o nosso controle, né? De olhar para as pessoas e saber assim, nós temos que ser submissos. Sua alma tem que chamar assim, falar assim: André, você fez isso errado, na luz da palavra. Eu falo assim, Paulo, você foi bênção na minha vida, me mostrando isso. É obrigação minha de fazer isso, né? Então, é esse ensino que a palavra de Deus traz para nós. É isso que o apóstolo Paulo traz para nós. Então, assim, né? Você vai ser controlado. E aqui eu vejo o álcool, o vinho, como um exemplo. É um exemplo. Você vai ser controlado pelo vinho ou você vai ser controlado pelo Espírito Santo? É esse que se coloca. E assim, é uma analogia. Não precisa nem de responder, né? Você quer ser crente de verdade? Você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Emerson. A ideia de cheio é esvaziar. É verdade. Primeiro você tem que esvaziar. Você vai ser cheio de esvaziar. É verdade. Ótimo. Então, assim, o Santo diz é excelente, porque eu estou um pouquinho, né? Mas encerra com chave de ouro a nossa parte aqui. Quer ser cheio do Espírito Santo? Nós temos que esvaziar. Não é isso? É o sentido lógico. Então não tem como, né? Então é essa a realidade que ele traz para os amigos. Vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Vocês têm que abandonar as práticas que vocês faziam isso, né? As obras das trevas. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se vocês andarem nas obras das trevas. Não tem como. Então, né? Vamos concluir com chave de ouro o nosso estudo aqui.
O Senhor Jesus, né, o que a irmã Flora falou aqui agora, quando ele veio, os religiosos, né, os judeus na época dele, não conseguiam entender essa diferença, né, do profano para o sagrado, e entender que o Senhor Jesus ele era santo, né? Então ele chega assim, esse aqui não pode ser, ele não pode ser sagrado, sabe por quê? Porque ele cura no sábado, ele desobedece à lei, não é isso? Mas era a visão deles era do sagrado, não era do santo, né? Então, assim, é isso que a gente deve buscar, né? Que a irmã Flora, né, trouxe com muita sabedoria para nós. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo e fazer aquilo que o Espírito Santo nos controla. Nada vai nos controlar. A televisão, a internet, o nosso vizinho, o crente. Sabe o que tem que nos controlar? Exclusivamente o Espírito Santo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos orar para a gente encerrar? Tem muitas questões, né? Mas depois se procura um Márcio aí no gabinete ali, que ele vai continuar, né? Essa lição, né? Vou pedir o Emerson, faça oração agradecendo a Deus, nossa classe. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui em tua casa, reunidos em nome de Jesus, sobre esse som do nosso filho. Nós precisamos orar, Senhor, porque o Senhor nos ensina tudo isso. Guarde essas palavras, Senhor, que estão aqui no nosso coração.